Bom dia. Feliz Ano Novo. 2019, né? Já 20 anos desde o século, né? Início do século, praticamente, né? Passou rápido, né? Eu nasci no século passado. Estou me sentindo um pouco mais velho, né? Mas, hoje nós estamos reunidos para o nosso culto mensal de agradecimento. E no dia 5 de janeiro, teve a transmissão do culto do Ano Novo, em comemoração à fundação da nossa igreja, que fez 84 anos, que eu assisti através da Izunomê TV. Os senhores sabem, né, que tem a Izunomê TV. A gente pode ver pela internet, no celular, mas eu assisti a orientação do nosso presidente, do reverendo Marco Rezende, em que ele falou que 2019 é um ano em que a gente precisa desenvolver ainda mais o sentimento de gratidão. Que esse vai ser o segundo ano messiânico, com foco no servir, mas com o sentimento de servir, com o sentimento de gratidão. E no mesmo dia, à noite, no Fantástico, acabou tendo uma reportagem que vai ser ao longo do mês de janeiro, também sobre gratidão. E ele também orientou que esse ano nós vamos continuar aprofundando nossa prática através do ensinamento "O homem depende do seu pensamento". E ele lembrou, né, o quê? Que o coração agradecido comunica-se com Deus. Então, hoje é o dia do nosso culto mensal de agradecimento. É o dia que nós nos preparamos, nos organizamos para agradecer a Deus por todas as bênçãos, proteção que temos recebido. E pedimos força principalmente hoje, para o ano que vai entrar, não só para o mês, mas para o ano de 2019. Então, em 2019, nós messiânicos precisamos buscar, em todos os momentos, principalmente naqueles de dificuldade, encontrar um motivo para agradecer, porque é ali que vai gerar força para enfrentar a dificuldade. Então, nós colocamos aqui, nos reunimos e colocamos no altar a representação desse sentimento que nós queremos mostrar a Deus, que estamos agradecidos pela nossa vida, né? Então, não sei se os senhores sabem, né? Mas a água, o sal e o arroz estão aqui no altar para agradecer pela vida. Se os senhores pensarem, né? O arroz brota da terra. O sal, como é que a gente consegue o sal? Através da luz do sol que seca a água. Então, o sal está cheio de energia do fogo. O arroz está cheio de energia do solo. E a água, da energia da água. O homem, segundo Meixo Sama, não vive. Se te faltar o sal, o sol, ele morre congelado. Se faltar água, ele morre seco. E se faltar a comida, o solo, se o solo não produzir esses alimentos que nós colocamos aqui, nós morremos de fome. Então, os senhores já pensaram, né? Todas essas oferendas que nós colocamos no altar, as de cima representam a gente agradecer pela nossa vida. A cada mês a gente agradece por estarmos vivos, por termos força para viver, para levantar de manhã, né? Quem tem depressão, nem consegue levantar da cama, apesar de estar vivo, né? Então, será que cada um de nós pensa? Uma vez encontrei uma senhora que ela não conseguia sentir nem o paladar, nem o cheiro. Então, ela comia a comida não tinha gosto e nem cheiro. E ela dizia que só comia porque sentia fome, mas nem tinha vontade de comer porque não tem gosto.
Então, será que a gente, uma coisa tão pequenina, tão simples, será que nós expressamos a Deus por sentir o gosto e o cheiro das coisas? Então, nesse altar nós colocamos esses alimentos para agradecer, porque o solo produz o alimento que nos mantém vivo. E colocamos esse ofertório, que tem o pinheiro, aqui é o cedro, ou pinheiro ou cedro, porque ele está sempre verde. Ele demora a secar, não é verdade? Então, mesmo fora da água, ele está tentando viver. Então, ele representa, né, a vida e a nossa casa, o local onde nós moramos. Porque, se vocês observarem, a água bate na folhinha do cedro ou do pinheiro e escorre para a ponta como se fosse um telhado, não é não? Então, quando nós fazemos ofertório de gratidão, estamos agradecendo pela nossa moradia e pela nossa roupa, pela nossa vestimenta. Daí o papel que envolve, que veste o ofertório. E, por fim, o donativo, que cada um dos senhores oferece, eu também. Nós agradecemos o nosso trabalho, a força que nós temos, né? A inteligência, as capacidades que nós temos, que nos permite receber o nosso ganho. Aí alguém pode dizer, mas eu recebo pensão, então para receber pensão teve que trabalhar. Mas não é da minha mãe, então ela trabalhou, né? Alguém trabalhou, alguém produziu algo e isso se transformou em dinheiro que serve para você conduzir a sua vida. Não é assim? Então hoje é o nosso culto mensal de agradecimento e nós fazemos isso todo mês e agradecemos a Deus, porque sem Deus, com certeza, não ia conseguir. Talvez para quem não acredita em Deus possa pensar que o que eu estou falando é uma bobagem, é uma coisa sem fundamento. Mas garanto para vocês, se alguém tem algum amigo que não acredita em Deus, basta observá-lo. Ele não tem a quem recorrer quando acontece algo inexplicável. E nós temos. Então, o dia de hoje, principalmente sendo o primeiro culto do ano, é um dia muito especial, em que nós comunicamos a Deus todo o nosso sentimento de gratidão pelas coisas que nós estamos recebendo, pedimos força para receber mais e usar melhor, e ao mesmo tempo comunicamos nossas dúvidas, nossos medos, nossas preocupações, pedindo a Ele que nos inspire. Esse é o motivo de estarmos aqui reunidos. Também, antes de entrar nas minhas palavras, eu gostaria de fazer alguns comunicados. Agora, a partir da segunda-feira, o ensino, a Secretaria de Ensino da nossa igreja começa a inscrição para os cursos de nível 1, nível 2, nível 3, de assistente de família e assistente de ministro. Esses cursos, eles têm o objetivo de esclarecer para nós os fundamentos da igreja messiânica. Por que nós fazemos o culto mensal? Por que nós dedicamos? Por que nós evitamos tomar remédio? Por que nós ministramos jorei? Então, os cursos esclarecem sobre as atividades da nossa igreja. Por que nós fazemos dessa forma? E são todos baseados nos ensinamentos. Então, as aulas começam em março, na primeira semana de março, e as inscrições serão feitas aqui na igreja, de segunda a sexta, de 3 da tarde às 7 da noite, e às terças e quintas pela manhã, de 9 às 11. Então, quem quiser, quem achar que é importante, alguns já fizeram o nível 1, então fazer o nível 2, é muito importante para que a gente aprofunde o nosso conhecimento e a gente possa, então, explicar para as pessoas a nossa fé. Um outro aviso é que nós estamos montando o grupo de meio ambiente e conservação,
de proteção ao meio ambiente, né? Então, nós temos no solo sagrado o setor de meio ambiente, que trabalha com a reciclagem. Então, a gente está montando o nosso grupo daqui, nós vamos também reciclar tanto lixo, alimento, e ensinar as pessoas que possam fazer na sua casa. Então, a gente começa a primeira reunião, primeira palestra, né, de esclarecimento e de formação desse grupo, no dia 15 de janeiro, terça-feira, às 18h30, e no dia 17 de janeiro. Dia 15 é terça-feira e dia 17 é quinta-feira, aqui na Igreja São Luís, tá bom? Então, quem estiver interessado é na manipulação do lixo, que muitas vezes pode ser reaproveitado ou pode ser descartado da maneira correta para a gente não destruir a natureza, tá certo? Então, como eu disse, nós assistimos o culto através da Isunome TV, a orientação do nosso presidente, e ele falando sobre gratidão, e também apresentou a nova diretriz para esse ano de 2019. Na verdade, a diretriz não se alterou, nós continuamos buscando seguir os passos de Meixo Sama, mas a diretriz ficou mais clara, mais objetiva. Então, o que diz? Alicerçado nos sublimes ensinamentos de Meixo Sama, nos ensinamentos e atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. Quer dizer, seguir os passos de Meixo Sama já era seguir os seus ensinamentos e suas atitudes. Só que agora a diretriz ficou mais clara. E complementa assim: o serviço sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre. Essa é a nossa missão. Então, a diretriz não se alterou, né? O presidente estava explicando que continua sendo buscar Meixo Sama como um referencial para nossas atitudes e transformar então a nossa vida, o nosso lar, num paraíso. Pensando sobre essa orientação que nós recebemos no culto, então eu comecei a pensar, né, sobre a orientação também do nosso responsável da região, reverendo Marçal, que ele estava falando. Lá em Santo Inês, quando ele esteve, Imperatriz, mesmo na cidade operária, ele fez um comentário. Qual é a senha para se ligar a Deus? Porque quando a gente está com o celular, vai a algum lugar, na casa de um amigo, né? Qual é a senha? Que a gente fica desesperado para não usar os dados da companhia de telefone para a gente não ter que gastar mais dinheiro, né? E o Wi-Fi é de graça. Então fica todo mundo perguntando, qual é a senha do Wi-Fi? Lá no solo sagrado de Guarapiranga mesmo, só tem senha lá no altar. Então fica todo mundo lá para... Não, puxa, o messiânico tem fé. Não, eles estão atrás do sinal do Wi-Fi. Lá em Kyoto é a mesma coisa. Nos quartos, em lugar nenhum do solo sagrado de Kyoto, no Japão, a gente consegue sinal. Só na frente da nave. Aí todo mundo deve achar, puxa, o messiânico brasileiro tem fé, eles estão sempre atrás do altar, né, da luz. Não, eles estão atrás do sinal do Wi-Fi. Então o reverendo Marçal perguntou, em todo lugar que ele foi aqui, qual é a senha do Wi-Fi para se ligar com Deus. Aí uns falaram jorei, outros falaram dedicação, né? Mas só uma pessoa que acertou, lá de Santo Inês, né? Ela acertou na mosca, logo de cara. Ela lembrou do ensinamento, o homem depende do seu pensamento. Ela disse assim, reverendo, é gratidão, por quê? O coração agradecido comunica-se com Deus. Aí ele falou, puxa, ela acertou. Então a senha para a gente comunicar com Deus, não sei se os senhores já viram, ali tem um cartaz novo, todo Jorei Center vai receber, que a senha para se comunicar com Deus é gratidão. O coração agradecido comunica-se com Deus. Mas, mesmo que você consiga a senha do Wi-Fi, não quer dizer que tenha sinal suficiente para você se conectar com Ele. Não é não? Às vezes você está lá em casa mesmo, eu sei a senha, mas de vez em quando a internet some. Por que some? Às vezes a bateria do celular tá fraca.
Passou abaixo de 10%, meu filho estava explicando, eu não entendo nada disso, eu só sei usar o celular, e muito mal. Mas ele disse, depois de 10%, o celular tem um dispositivo que fica tentando economizar energia. Porque se o senhor precisar do telefone numa emergência, ainda tem alguma bateria. Então o sinal fica mais fraco para comer menos bateria. Não sabia. Na minha sala mesmo, essa semana o reverendo Marçal ligou e ficava cortando. Eu tinha que ir lá para fora, né? Aí todo mundo, deve ser algum segredo. Não, é o sinal, né? Não tem segredo nenhum, é que a minha sala fica numa posição em que o sinal do celular não funciona. Então, para encontrar o melhor lugar para a sua bateria estar carregada, o que a gente tem que fazer? Né? Tem que botar em alguma fonte de energia, ou tem que ir para um lugar melhor para o sinal ficar limpo. Como messiânico, como é que a gente faz para se ligar melhor a Deus? Através das práticas messiânicas que Meixo Sama nos deixou. Quais são essas práticas? Ministrar jorei, receber, peregrinar ao solo sagrado, dedicar, ler os ensinamentos. Tudo isso vai carregando a nossa bateria e melhorando o nosso sinal. Até o reverendo Marçal falou, quer carregar rápido e ficar bastante tempo com essa bateria carregada, vai no solo sagrado em Guarapiranga, a bateria vai ficar carregada. Quer carregar por 6 meses, vai para o Japão, né? Vai ter um carregador próprio, pessoal. Então, nossas práticas messiânicas é para conectar a Deus, né? Então, nós dedicamos, fazemos donativo, nós ministramos jorei, damos assistência religiosa, lemos os ensinamentos, fazemos plantão aqui na igreja, para quê? Para receber, carregar a nossa energia. Agora mesmo a Vanessa contou, né? Da dificuldade, do aperreio, do medo. Eu imagino, eu peguei terremoto e furacão no Japão e nem era tão forte, já dá medo, imagina, né? Ele passando em cima da cabeça, né? Então, como ela já vinha dedicando ao longo dos anos, na hora que ela precisa da proteção, vem, né? Então, quando você pede ajuda a Deus, proteção a Deus, não é naquela hora que você vai começar a fazer alguma coisa, aí já é tarde. Ao longo da nossa vida, nós vamos acumulando virtudes, méritos, e na hora que precisa, Deus concede a proteção, a inspiração. Então, eu estava lembrando que eu fui, durante 12 anos, responsável de jovens do Nordeste, né? E sempre deparava com algumas dificuldades do jovem para orientar. E eu percebi uma coisa, é muito importante que o jovem queira progredir, evoluir, né? Fazendo vestibular, ou antigamente, agora o Enem, para fazer cursos superiores, para ter uma condição de vida melhor, para ter um raciocínio mais crítico, né? Saber fazer escolhas corretas. Então é muito importante. Eu acho que todo jovem deve se empenhar nos seus estudos para ampliar a sua visão e conseguir mudar o mundo. Não só ser feliz, mas mudar o mundo, é muito importante. Mas aí muitos jovens, quando chega nesse período de preparação para o Enem, né, ou para algum outro curso, eles deixam de dedicar porque diz que vai estudar. Né? Olha, não posso mais dedicar porque eu vou estudar. Primeiro, eu não acredito que ele estuda, né, 14, 15 horas de segunda a domingo. Não acredito. Olhando meus filhos, eu não acredito. Então precisa de algum momento para respirar, senão vai ficar doido de tanto estudar. Por outro lado, nós messiânicos que acreditamos em Deus, precisamos envolver Deus nesse momento. Aí o que o jovem faz? Na véspera do Enem vem aqui. Ministro, o senhor faz oração comigo? Aí eu não. O senhor não faz? Não. Porque se eu fizer oração, Deus vai perguntar, quem é esse que está aí contigo? Eu nem lembrava dele,
Ele está ocupado estudando, ele nem quer que eu participe. Então eu aprendi com o ministro Francisco Costa, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Os filhos dele, né, estudavam em escola pública, né, e passava direto. Entraram todos para a escola militar, para a Marinha, dois para a Marinha e um para a Aeronáutica. Eu perguntei, puxa, ministro, seus filhos são inteligentes. Não, eles são a topeira. Ah, é? Como assim? É porque eles me obedecem. Menino inteligente normalmente não obedece o pai, reverendo. Ah, é. O que eles fazem? Eu disse a eles, vocês querem passar mesmo? Então chama Deus para participar. Como é que chama Deus para participar? Mostra para ele que você quer a ajuda dele no seu exame. Então você vai reservar um tempo para Deus. Vai na igreja, escolhe um dia na semana, vai lá na igreja e dedica, ministrando jorei, fazendo dedicação. E todo dia em casa lê o ensinamento para limpar a tua cabeça, para entrar o que tem que entrar e você lembrar o que precisa lembrar para fazer a sua prova. Meus filhos eram pequenos. E aí eu aprendi isso e usei com meus filhos. Os 3 fizeram ensino público e passaram na primeira tentativa do Enem para o curso que eles queriam. E aí eu comecei a ensinar os jovens. Olha, você quer passar no Enem? Reserva um dia e convida Deus para participar da prova. Mas vem para cá dedicar. Deus, eu estou aqui dedicando para ganhar força, sabedoria, inspiração, para na hora da minha prova eu não ficar nervoso, eu não esquecer o conteúdo. E já ouvi vários relatos de jovens que eu orientei isso e, reverendo, agora deu certo. Então, na vida da gente, a gente sempre tem essa dificuldade. Porque tem que focar no seu trabalho. Tá certo? Tem que focar mesmo. O seu patrão precisa, ele contratou você para isso. Mas se você não permitir que Deus participe, quando der problema, não adianta vir rezar. Porque aí Deus fica, puxa, ele nunca, né? Quando estava tudo bem, ele nem lembrava que eu existia. Agora que ele precisa de mim, ele vem atrás. Então, eu só preciso de Deus, né? Quando eu estou com dificuldade, não, eu preciso de Deus todo dia, como a gente acabou de falar. Acordar de manhã é uma grande bênção. Né? Elas estavam contando que está lá, né? Dormiu durante o furacão. Podia acordar, né? Na vida eterna, né? Nunca mais acordar. Mas o furacão mudou de direção e elas acordaram, né? Ainda conseguiram assistir um terremoto, de bônus. E ainda tinha um tsunami se quisesse, mas elas, né, preferiram devolver. Então, gente, em 2019, nós precisamos permitir que Deus participe da nossa vida. Mas não é permitir simplesmente, fica aí à vontade, entra, senta onde o senhor quiser. Não, participar junto. Então, olhando essa diretriz, né, seguindo os passos de Meixo Sama, então eu tenho uma maneira de conduzir a minha vida, né, e eu me sinto muito protegido e consigo realizar a maioria dos meus objetivos. Aqueles que eu não consigo realizar, eles ainda estão para ser realizados. Então, quando entra o final do ano, eu começo a pensar. Para mim, Francisco Trianon, o que vai me deixar feliz e satisfeito em realizar em 2019 como pessoa, como indivíduo? Então, eu começo a pensar, ano que vem, 2019, eu vou fazer tal coisa. E aí eu criei um objetivo. E já tem data, é dia 3 de dezembro de 2019. Durante o ano todo eu vou me preparar, porque no dia 3 de dezembro, né, eu vou conseguir realizar. Eu não vou contar para vocês, porque esse é problema meu, esse é meu segredo. Mas eu contei para Deus.
Depois, eu e minha família, minha esposa, meus filhos, minha nora, meu neto, o que a gente pretende realizar junto em 2019? E aí conversamos agora no fim do ano e decidimos uma atividade, uma coisa que nós vamos fazer junto, felizes, como família. Não é construção do paraíso no lar, então tem que ser junto. Depois é a profissão. No caso, o meu trabalho é aqui a igreja, né? É acompanhar, conduzir os ministros e os senhores. Então, qual é o meu plano para esse ano aqui? Primeiro, nós estamos construindo o Jorei Center de Jussatuba, que vai inaugurar em março, né? Então eu falei para Meixo Sama, para Deus, Meixo Sama, Meixo Sama, eu quero inaugurar em março, né? Porque o presidente está falando que vem em abril, eu quero inaugurar antes dele chegar para mostrar para ele, né? É como mostrar para o senhor. Depois tem a construção de Santa Rita, que já começa agora, né? Só está esperando a concorrência das empresas, né? Qual é a empresa que vai construir, mas já está tudo pronto, autorizado. O Turu está esperando uma autorização da prefeitura, mas também está tudo pronto para a construção do Jorei Center Turu. E junho ainda tem São José de Ribamar, né? Então, quanto à construção, esses são nosso plano. E também levar uma caravana só de membro do Maranhão. Uma caravana, um grupo de caravana tem que ter 40 pessoas. Então eu criei junto com os ministros o objetivo, nós vamos levar 40 pessoas numa caravana em outubro, né? Vai dia 28 de setembro e retorna dia 9 de outubro para o solo sagrado do Japão, né? Tem alguém que quer ir aí? Ah, tem bastante, dá 40, porque se tiver 30 aí a gente, né? E o ministro Paulo disse, reverendo, eu posso levar? Pode, fica à vontade. Então, amanhã, segunda-feira, às 18h30, ele vai fazer a primeira oração aqui com quem tem intenção de ir, né? E vai dar as primeiras orientações. Então, quem deseja ir para o solo sagrado, né, do Japão, amanhã, às 18h30, vai ter oração aqui com o ministro Paulo. Tá bom? E assim tem vários outros objetivos. E os senhores devem ter os seus, não tem não? Imagino que os senhores devem ter os seus objetivos pessoais, seus objetivos de família, seus objetivos profissionais, seus objetivos aqui na igreja também. Então o Meixo Sama ensinou uma coisa assim, está lá no ensinamento Espírito da Palavra. Ele fala que o mundo espiritual é o mundo do pensamento. Então, quando a gente começa a pensar sobre algo, desejar fazer algo, essa coisa começa a surgir no mundo espiritual. E aí ele diz, para que essa coisa se torne real, para trazer do mundo espiritual para o mundo material, o que eu tenho que fazer? Eu uso a palavra. Lá na Bíblia está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O que é o verbo se fazer carne? É tornar concreto, material, ganhar um corpo. E o que é o verbo? O verbo é a palavra. Então a gente pensa, planeja, depois comunica. Eu tenho o costume de botar no papel. Eu escrevo, para não esquecer nenhum detalhe. Tudo isso que eu falei para os senhores está escrito. E aí eu trouxe aqui, no culto do natalício, e apresentei. Meixo Sama, eu quero fazer isso, e queria que o senhor pedisse a Deus que participasse. Porque se Deus participar, metade está pronto. E como é que eu posso garantir que Deus vai participar ou não? É simples, tem um segredo. Posso ensinar para os senhores? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, assim como o homem age, né, sente, é como Deus age e sente. Para ele participar, eu preciso mostrar para ele que eu também me preocupo com as coisas dele. Se eu me preocupar com as coisas dele, ele vai se preocupar com as minhas coisas. Então, como é que eu mostro para Deus que eu estou preocupado com ele? Eu venho dedicar
e servir. Procurar dar assistência para outra pessoa. Por quê? Quando eu estou cuidando de alguém, Deus está me usando. Se Deus está me usando, o que acontece? Eu estou fazendo o que Ele deveria fazer. Então Ele começa a pensar, puxa, eu tenho que ajudar o Trianon. Porque o Trianon vive me ajudando. Ele vive colaborando comigo. Mas normalmente a gente está querendo só resolver as nossas coisas. Então, como eu já estou preocupado com as minhas coisas, por que Deus vai se preocupar? E aí muitos às vezes falam assim, mas reverendo, cuidar de alguém, eu não sei orientar, eu não fiz curso de nível 1, nível 2, nível 3, né? Eu não fiz curso de assistente de família, mas procura a ministra Célia, aí você aprende, né? Ah, mas eu não tenho esse jeitão seu. Não precisa, gente. Esse jeitão meu, eu ganhei, eu não tinha. Então eu lembro uma coisa assim, para os senhores entenderem como que Deus age. Eu cheguei do Japão, eu era estudante, estudava ensinamento, não tinha experiência. E eu fui para Belém. Fiquei 3 meses em Belém, depois fui para Manaus. Aí lá em Belém, na primeira semana que eu estava, veio uma senhora, que era membro, que trouxe a cunhada dela. Essa cunhada era jovem e tinha 5 filhos. O mais novinho tinha uns 6 meses, era uma menina. E ela era casada e o marido tinha um caminhãozinho e carregava coisas. Um dia ele foi carregar pedregulho, pedras grandes. E o caminhão ficou sem freio, era um caminhão velho, e não conseguiu parar. E a pedra, o carro caiu numa ribanceira e as pedras caíram em cima da boleia, esmagou, ele morreu. E não tinha seguro. Perdeu o caminhão, perdeu a vida, e ela não tinha nenhuma fonte de renda, e 5 filhos. E aí eu fiquei pensando, eu com 24 anos fiquei olhando para ela. O que eu vou dizer para ela? E ela chegou, era umas 11h30. E o menino dela mais velho começou a chorar, né? Eu perguntei, o que ele está chorando aqui? A gente desde ontem não come. Está com fome. Nessa hora chegou um missionário que trouxe o almoço, né? Eu morava na igreja, eles traziam almoço. E aí eu fiquei sem graça e ofereci almoço. 5 crianças e um adulto. Acabaram com o meu almoço e a minha janta. Era uma lasanha. Eu fiquei comendo pão com manteiga e café com leite o dia todo. Aí eu falei para ela, vamos no altar, vamos fazer oração. Olha, Meixo Sama é grande, ele resolve qualquer problema. Era a única coisa que eu sabia dizer para ela. Volta amanhã. Aí foi. No outro dia ela voltou na hora do almoço, porque essa mulher está de esperteza comigo, né? Aí veio outra pessoa trazer almoço de novo. Era panqueca. Uma bandeja de panqueca. Os moleques adoraram a panqueca. E eu só o cheiro da panqueca. E eu só ministrei, chorei para todo mundo, fiz oração, fui no altar. E ela foi embora. No terceiro dia ela veio. De novo, na hora do almoço. Aí eu, pronto. Eu vou ficar empanturrado de pão, né? Vou enjoar de pão. Mas aconteceu uma coisa interessante. A pessoa que trouxe o almoço era funcionário da Secretaria de Planejamento do município. Hoje não é possível, mas há 30 anos atrás, as secretarias contratavam a pessoa que fazia café e limpeza, né? Hoje não tem mais essa autonomia. Então, essa senhora perguntou, eu expliquei, ela perguntou, a senhora não quer trabalhar? A gente perdeu, né? A pessoa que trabalhava lá saiu, a gente está sem uma pessoa para fazer faxina e o cafezinho. A senhora não quer ir lá? Aí ela foi. E a prefeitura arrumou uma creche e botou os 5 moleques na creche. Então, enquanto ela trabalhava, eles estavam na creche. Daí, com o tempo, né, ela fez o concurso e tornou funcionário da Secretaria de Planejamento do município. Já até aposentou. Mas o que aconteceu? Eu fui embora para Manaus. E atendi muitas outras pessoas. Passou.
Um dia, lá em Manaus, ligo o reverendo Saito, meu chefe. Puxa, olha, ontem no culto mensal, uma pessoa fez uma experiência, falou tanto de você. Foi? Quem é? Ele falou o nome, mas eu não lembro. Puxa, ela elogiou tanto você. Todo mundo ficou lembrando de você. Tá bom. Depois que eu tornei ministro, eu voltei para Belém. 2 anos, já tinham passado 2 anos e meio. E aí vem essa senhora. Ministro Trianon, puxa vida, quem é, né? Quem será? E ela me abraçou, aí que eu fui lembrar. E eu perguntei para ela, mas o que eu orientei para a senhora? Não lembro, mas me deu tanta força, eu pensei, foi a minha comida, safada. Foi a minha comida. Não, mas ela disse o seguinte, eu não sei o que você falou, mas quando eu chegava aqui, você ministrava a Jorei e eu falava, né? Ela toda vez, aí eu fui lembrando, toda vez ela contava a mesma história, que meu marido morreu, assim, aí eu ficava ouvindo, né? Mas ela me contou ontem, me contou anteontem também, e uma semana ela contou a mesma história, mas eu ficava ali, né? Com o grilo tocando na minha cabeça, porque eu já sabia a história. Mas o que acontece? Meixo Sama falou que Deus deu 2 orelhas e uma boca. Então, quando a gente quer servir a Deus, a gente tem que usar isso, ouvir mais do que falar. Como eu não sabia como orientar ela, o que eu fiz? Só ouvi. Dei amor, dei minha comida, dei atenção, ministrei, jorei. Depois disso eu já comi muita lasanha, muita panqueca, não tem problema, já recuperei o perdido. Mas hoje ela é ministro da igreja, né? E uma coisa mais interessante, ela casou de novo com um senhor viúvo que tinha 4 filhos, ela ficou com 9. Verdade, 9 filhos, rapaz, tu é corajoso, né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria que os senhores pensassem, quando a gente quer cuidar de alguém, não precisa nenhuma habilidade, só precisa ter amor. Porque Deus é amor. Então, se os senhores querem que Deus participe da vida dos senhores, que Ele participe dos seus projetos, reserve um tempo para Ele, né? Convide Ele. Mas demonstre que os senhores querem que Ele esteja junto, né? Não é simplesmente, senta aí, ó, né? Senta no cantinho da minha vida e vê se não me atrapalha. Quando eu precisar, eu te chamo. Não pode agir com Deus assim. Nem que a gente gosta que haja assim com a gente. Então eu gostaria, quem ainda não fez, pense. Em 2019, qual é o seu objetivo pessoal? Que vai lhe dar prazer, alegria, sentir satisfeito no final do ano. E com sua família, a família é muito importante. Sem família, a gente não tem, né, segurança, não tem conforto, não tem acolhimento. No seu trabalho, nosso trabalho é muito importante. Não só para ganhar dinheiro, não, para a gente se sentir útil para a humanidade, para a sociedade. Cada um dentro da sua atividade está construindo o paraíso terrestre. Não é só com jorei, não. Se a gente melhorar o transporte, se a gente melhorar a saúde, se a gente melhorar a educação, o mundo vai se tornar um paraíso. Então, cada um na sua atividade está colaborando. E, por fim, na sua dedicação. Então, pense. Se você ainda não pensou, mas reverendo, o meu sonho é muito grande, não tem problema. Os meus também. Eu só contei para vocês os pequenos, os grandes eu tenho vergonha. Vocês vão dizer, o reverendo é doido, ele sonha muito alto, vai cair, né? Então, para encerrar, como a nossa diretriz está falando alicerçado nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, eu pensei, para que a gente fixe isso na nossa mente, todo mês eu quero trazer uma reminiscência de Meixo Sama. E quando eu penso nessa história de fim de ano, de planejar e de iniciar o novo ano, eu sempre lembro dessa reminiscência. Está no volume 1, o título é Um Sonho que se torna realidade.
essa história foi contada pela esposa do Meishu Sama, Nidai Sama, sobre ele. É assim: um dia, enquanto estávamos passeando ao longo da margem do rio Tamagawa, Meishu Sama me contou seus planos e aspirações. E disse-me em confidência: você espere e verá. Um dia eu vou construir um museu de arte, com muitas obras, de arte internacional, de valor. Essa afirmação ainda está viva na minha memória. Eu sabia que nenhuma coleção individual encheria um museu de arte, embora eu tivesse dito a ele naquele dia: isso é ótimo, exprimindo a minha aprovação. Mas realmente eu não acreditava que essa predição pudesse se tornar uma realidade. Naquele tempo, um plano tão grandioso e visionário parecia um pouco mais do que um absurdo para mim. Imaginem a minha surpresa ao saber a realidade e ouvir dele aquela declaração. Mas, em menos de 10 anos, o sonho se tornou realidade. O Japão se mergulhou na Segunda Guerra Mundial e, após o término, sua situação modificou-se por completo, levando a fazer a sua própria reformulação. O imposto sobre imóveis e a mudança para o novo sistema monetário fizeram com que as classes nobres e ricas e suas imensas coleções de arte fossem colocadas à venda. Objetos que eles tinham colecionado ao longo de anos com muito carinho. Eram vendidos para pagar os impostos sobre imóveis ou restabelecerem os seus negócios. Isso permitiu a Meishu Sama uma oportunidade ideal para adquirir diversas obras de arte em valores muito módicos e atingiu a esperança acalentada por longos anos de tornar esses objetos acessíveis a todas as pessoas. Ele começou a coleção e 5 anos mais tarde começou a construção do Museu de Arte no solo sagrado de Hakone. 1 ano e 7 meses depois, o museu foi aberto. Meishu Sama ficou deveras encantado com a admiração das pessoas e com a velocidade extraordinária com que o museu se completou. Mostrava esse prazer nitidamente em seu rosto no dia da cerimônia de abertura. Realmente, o sonho de Meishu Sama se tornou uma realidade. Então, todos nós temos que construir sonhos. E eles têm que ser tão grandes quanto nós. Então, em 2019, vamos convidar Deus para participar dos nossos planos e demonstrar isso através das nossas atitudes com as práticas messiânicas. Então, por favor, não deixem de construir esse sonho, o seu sonho, de sua família, no seu trabalho e até na sua dedicação também. Tá bom? Feliz 2019 para todos nós.